Hoje eu quero te explicar como que a gente aumenta o volume na corrida, qual a importância deste volume e como você vai estruturar os seus treinos para poder realmente aproveitar, usufruir o máximo das suas capacidades e ter mais retorno sobre cada treino que você faz, ou seja, devolver para baixar o seu pace. E a ideia deste vídeo surgiu de uma pergunta que um aluno meu mandou lá no meu WhatsApp na sexta-feira, e aí ele estava me perguntando, tô com a pergunta aqui na minha frente, e eu vou estar lendo ela para você, alguns pontos, obviamente ele mandou um textão, não que tenha algum problema mandar o textão, mas é justamente para que você entenda o ponto dele. Eu mandei um áudio de 3 minutos explicando, mas aqui eu resolvi trazer algo mais completo para que ele, vou encaminhar esse vídeo para ele também depois, consiga assistir isso e você também extraia o máximo desse conteúdo. Aí ele mandou: "Dale, Nestor, beleza? Espero que sim." Uma perguntinha mais ou menos relacionada aos treinos. Muito se fala sobre volume e de fato ele parece ser ainda mais importante, principalmente quando falamos em distâncias maiores, como 21 e 42 quilômetros. Enfim, em certas circunstâncias, correr mais acaba sendo positivo. Sim, o volume de treino é uma das métricas que vai trazer mais benefícios dentro da corrida. Desde que, eu sempre falo, este volume você consiga absorver os benefícios deste volume e transferir para o seu treinamento. Não adianta só tu tá rodando volume, rodando cansado, fazendo uma técnica ruim, não conseguindo descansar, porque aí tu não assimila isso, só acaba colocando mais estresse no teu corpo. Trazendo para a minha realidade, a realidade dele, vejo que roda entre 35 e 50 km na semana, dependendo da fase do ciclo. Vejo também que nos treinos da semana tu dificilmente estica muito a corda no tempo. Eu sempre corro ali por volta de 45 minutos nos treinos da semana e um pouco mais que isso no longão. Minha pergunta é a seguinte: aumento de volume está diretamente ligado à velocidade do corredor? Pergunto isso pois, no modelo que a gente vem seguindo, me parece que eu não teria como correr mais quilômetros na semana por ser lento. Na verdade, ele não tá lento. Tipo, num treino de 45 minutos, eu vou acabar rodando 7 quilômetros e pouco, porque meu moderado já tá ali na casa dos 5,30 a 6, e talvez essa seja a sua realidade também. Se eu quisesse correr mais quilômetros, teria que necessariamente rodar mais tempo e, consequentemente, ter uma exposição e desgaste que talvez não fosse adequado para a minha capacidade atual. Então fica aí a dúvida, não tem pressa. Beleza, essa dúvida dele. Será que ele roda menos quilômetros por ele ser lento? Como que ele faz para correr mais quilômetros? E aí eu preciso te trazer para a minha tela, porque hoje nós teremos uma aula sobre o seu volume de corrida, beleza? Mas antes disso eu tenho que dizer que eu sou o Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Caso seja a tua primeira vez aqui no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse e também deixa o like para ajudar na divulgação deste vídeo, seja você um inscrito novo ou seja você mais antigo aqui no canal. Primeiro ponto que nós precisamos entender dentro do universo da corrida: o seu corpo é regido pelo tempo da atividade e não pelos quilômetros corridos. Então, tudo o que manda, o nosso corpo ele não entende quilômetros. Ele não entende, corri 8, corri 10, corri, sei lá, 27 quilômetros. Ele entende o quanto tempo você ficou fazendo aquela atividade. Então, se eu passei um treino de 45 minutos e esses 45 minutos é leve, se a pessoa ela corre o leve dela a 5, ou se ela corre dela leve a 7, o corpo vai colher os mesmos benefícios daqueles 45 minutos de treinamento. Por quê? Porque a gente é regido por aquela velocidade. Nestor, por que a gente passa tiro de 200? Por que a gente passa tiro de 300? Por que a gente passa tiro de 400? Porque essas distâncias querem dizer uma questão de uma velocidade, que está mais ou menos entre 60 e 90 segundos. Então, para trabalhar a velocidade, nós precisamos trabalhar nesta faixa de duração de tempo. Nestor, por que o longão tem que ter mais de 1 hora? Porque o nosso corpo entende como 1 hora um desgaste maior, tá? Então esse é o primeiro ponto. Toda e qualquer atividade, ela é regida pelo tempo. Muitas vezes eu traduzo o treino dos meus alunos para quilômetros só para que fique mais fácil, fique mais gerenciável. Então, vou fazer um tiro de 800 metros. Tá, mas beleza. Esse tiro de 800 metros vai dar quanto? Vai dar 3 minutos, 4 minutos? Eu sempre tenho isso em mente quando eu estou passando um treino para eles. Muitas vezes eu prescrevo os treinos por minutos mesmo, para eles, e eles sabem disso, mas tem vezes que eu traduzo para quilômetros. Mas a ideia é sempre a mesma. O objetivo é olhando para o tempo total
da sessão, beleza? Este é o primeiro ponto, eu quero que ele fique muito claro na sua cabeça. O segundo ponto, uma diferença do pace, tá? Quando a gente olha para os mesmos 10 quilômetros, tá? Digamos que esses 10 quilômetros seja o RP da pessoa, beleza? O RP da primeira pessoa é pace 6, 1 hora de duração total. Ou seja, ela correu 10 quilômetros em 1 hora. A segunda pessoa, ela correu os mesmos 10 quilômetros, pace 5, 50 minutos totais. E a terceira pessoa correu 10 quilômetros a 4 por quilômetro, 40 minutos totais. Se esse esforço for o mesmo, tá? Digamos que seja uma rodagem leve, para que fique mais fácil. A rodagem leve. Esta pessoa que correu a 6 treinou mais do que a pessoa que correu a 4. Se todos forem rodagem leve, porque o tempo corresponde à duração. O treino corresponde à duração. Seu corpo entende a duração. Então, quem fez um treino leve, a pace 6, por 1 hora, treinou mais, presta atenção no que eu tô dizendo, treinou mais do que quem fez um treino leve a 40 minutos totais. Por quê? Porque essa pessoa teve mais tempo de exposição. E muitas vezes, quando se fala na corrida, a gente só olha para os quilômetros. Por quê? Porque eles são mais mensuráveis, é mais fácil de olhar para os quilômetros. Mas eu olho para o tempo de exposição. Então, a pessoa passou 1 hora exposta a essa carga, que para ela é leve, ela treinou mais do que quem passou 40 minutos, que treinou menos do que quem treinou 50 minutos, embora o pace seja diferente. Então, para ser equivalente, esta pessoa aqui, para ela treinar a mesma coisa que essa primeira pessoa, ela teria que fazer 15 quilômetros. Então, ela tinha que vir aqui, ó, e fazer 15 km, porque 15 km a 4 dá 1 hora, enquanto que essa segunda pessoa teria que fazer 12 km, para que todas elas estivessem o mesmo esforço. Por isso que tem alguns treinadores que, inclusive, ao invés de classificar por quilômetros rodados na semana, eles classificam por tempo de exposição. Então eles falam assim, se tu tem mais que 4 horas na corrida, tu já semanais de corrida, tu já é um corredor intermediário. Se tu tem mais que 8 horas semanais, tu já é um corredor como é que chama? Como é que eles costumam falar? É um amador de performance, assim, né? Um amador já que busca um pouco mais de performance. E se tu roda acima de 12 horas semanais, tu já é um elite, né? Porque aí tu estaria rodando 12 horas, dá mais ou menos 1 hora por dia ali, eu no longão tenho um pouco mais, então já seria isso. Então esse é o primeiro ponto. Então, naturalmente, pessoas que são mais rápidas, têm um pace melhor, vão ter mais quilômetros na semana rodados, mas não necessariamente essas pessoas estarão treinando mais do que as pessoas que têm um pace menor, tá? Então esse é o segundo ponto que tem que ficar muito claro para você. O terceiro ponto, tá? A gente precisa entender este conceito aqui, que é o conceito da não linearidade do Nassim Taleb. O que é a não linearidade? Aqui a gente tem uma tendência a pensar sempre de maneira reta, que se A mais B é C, sempre vai ser isso. Quando o mundo ele não é linear. E eu trouxe aqui 4 exemplos de situações que, analisando de uma maneira lógica, analisando de uma maneira matemática, faz muito sentido. Mas, analisando na maneira real, da forma como você reage a isso, não faz sentido. Primeiro ponto é sobre a profundidade de um rio. Digamos que o rio que você precise atravessar, ele tenha 1,5 m de profundidade média do rio. E você pensa assim, beleza, se eu fosse atravessar esse rio, eu tenho 1,83 m. Então, eu vou atravessar esse rio, beleza, 1,50 m, vai bater mais ou menos aqui em mim, consigo atravessar ele. Só que, como o mundo ele não é linear, esse rio ele pode ter 50 centímetros na margem, e aí ele 50 por 1 metro de... Esse cálculo vai estar errado. Mas digamos, 50 centímetros, aí a água tá batendo na minha canela. Do nada ele tem um buraco de 2,5 metros, e depois ele volta para 50 centímetros. A profundidade média, se eu pegar a extensão, dá 1,5 m. Mas eu não consigo atravessar este rio caminhando. E se eu não souber nadar, eu vou me afogar no rio. Por quê? Porque a média dele era uma coisa, mas essa não linearidade importa muito na hora que a gente está falando. Mesma coisa os quilômetros corridos. Se você não fez um treino e aí tu vai colocar
todos esses quilômetros que você não fez nesse treino em outro, não é a mesma coisa do que você fazer 2 treinos separados. Então, fazer 2 treinos de 5 quilômetros não tem o mesmo impacto no seu corpo do que fazer um treino de 10 quilômetros. Então, por isso que não existe de compensar treinos perdidos. Porque não tem como você compensar uma coisa. Embora você faça o mesmo volume, não vai ter o mesmo impacto no seu corpo do que se você fizesse os 2 treinos separados, como deveriam ter sido feitos. Então, isso é outra coisa que precisa ter claro na sua mente. Quer ver um outro ponto? Agora vamos para a queda. Imagine que você caiu 10 vezes de um degrau de 20 centímetros, que é mais ou menos o tamanho desse caderno aqui. Você caiu 10 vezes disso aqui. Não vai acontecer basicamente nada com você, né? Agora, ter 10 quedas de 20 centímetros é diferente de ter uma queda de 2 metros. Embora o volume total das quedas que você teve tenha sido o mesmo, você caiu 10 vezes 20, na linearidade você teria caído os mesmos 2 metros. Só que uma você caiu de uma vez só e a outra você caiu 10 vezes. Só que isso não tem o mesmo impacto no seu corpo. Então precisa ficar claro isso. E um último ponto é sobre perder dinheiro. Digamos que agora você acabou de perder 10 mil reais de uma vez só. O que acontece com esses 10 mil reais? Você vai se sentir muito mal, você vai se sentir muito pior de estar perdendo esses 10 mil reais ao mesmo tempo. Isso vai ter um impacto psicológico muito grande em você e provavelmente um impacto financeiro muito grande também em você, do que se você perder 100 reais ao longo de, se fosse 10 é mil, ao longo de 100 dias, né? É uma diferença gritante. Só que, no fundo, você perdeu os mesmos 10 mil reais. Só que é não linear. Então, isso é algo muito importante que nós precisamos levar em conta quando nós falamos de treinamento, seja nos quilômetros e nos treinos que você faz, seja na sua alimentação, seja no seu descanso, seja no seu estresse, porque as coisas não lineares, como é a vida, ela é muito mais complexa do que a gente olhar para a linearidade. Antes de eu ir pro próximo, eu tenho que dizer que se tu deseja, olha só, já te expliquei, nós estamos, sei lá, com uns 10 minutos de aula, e se tu já entendeu, a tua mente já explodiu até o momento. Só com essas informações que eu te dei. Imagina se tu começar a treinar comigo e ter o meu acompanhamento pessoal para evoluir na corrida. Porque tudo isso aqui que eu tô te explicando, eu aplico com os meus alunos. E aplico, inclusive, comigo mesmo. Vou te mostrar meu Strava no final. Então, se tu quiser treinar comigo, é só tu clicar no primeiro link aqui da descrição, onde tu vai conhecer como funciona a minha metodologia, como funciona a minha assessoria de corrida para que você evolua os seus resultados. Primeiro link da descrição se tu quiser evoluir com eficiência. Entendendo o conceito da não linearidade do Taleb, nós vamos para o próximo passo, que é o limite de volume diário, ou o limite de volume por treino. Por que meu aluno falou que, nossa, a gente treina ali mais ou menos 45 minutos, às vezes vai uns 50 e poucos, às vezes é um pouquinho menos? Porque tem um volume que o nosso corpo aceita e que ele como digamos assim, ele... Putz, me fugiu a palavra agora. Mas a gente consegue assimilar essa palavra. Tem uma certa quantidade de volume, de tempo de exposição que nós conseguimos assimilar. Então, esse limite de volume diário por sessão é mais ou menos de 1 hora, tá? Quando passa de 1 hora os nossos treinos, que é normalmente o longão, e entenda, se você é um corredor mais iniciante ou intermediário, talvez o seu longão não chegue a ter uma duração de 1 hora. Beleza? Tá tudo certo, ele continua sendo o seu longão. Mas para quem está mais avançado, o longão ele sim se caracteriza com treinos de pelo menos 1 hora de duração, indo até 1h30 se você não está em treinamento específico para uma meia ou para uma maratona. Então eu sempre trabalho com essa quantidade de tempo de exposição para os meus alunos. No longão, entre 1 hora a 1h30. Por quê? Porque tu passar 1h30 correndo tem um impacto muito grande. Nas tuas articulações, nos teus tendões, nos teus músculos, na tua capacidade, na tua reserva de glicogênio, no estresse, tanto físico quanto psicológico, que você passa por estar bastante tempo correndo. Por isso que a gente só faz
um treino desse na semana. E se a gente for esticar, fazer um longão ainda maior, de 2 horas, isso vai ter um estresse ainda maior no seu corpo. Então, ficando por volta desses 45 minutos a 50 minutos diários, né, na sessão do treino, nós conseguimos colher os benefícios, então a gente está treinando nosso corpo sem levar ele até a exaustão. Sem a gente sugar demais toda a energia dele, porque quando a gente faz um treino mais intenso, a gente pega o carboidrato, tem um tempo de reposição, o nosso tendão ele fica ali um pouco mais rígido, os nossos músculos ficam um pouco mais cansados, então ele precisa ter um tempo onde é que ele vai se recuperar. Então, por isso que a gente costuma ficar até 1 hora durante a semana dos treinos e mais o longão de 1 hora e meia, beleza? E aí entra o quinto ponto que eu trouxe aqui, que são os treinos em 2 períodos. Por que tu vê muitas vezes os atletas treinando 2, às vezes 3 períodos? Isso acontece muito com a elite. Por quê? Porque não é mais fácil só eles treinar 1 hora e meia direto? Treina 1 hora e meia, tá livre, só precisa tomar um banho, só faz uma refeição, pode viver a vida dele. Só que quando ele faz 1 hora e meia direto, acontece justamente o que eu te disse antes. Ele acaba tendo um desgaste muito excessivo, ele demora mais para recuperar e isso não acaba não sendo tão benéfico porque prejudica todos os treinos posteriores. Aí se todo dia ele roda 1 hora e meia, acaba sendo pior. Então, o que se faz, ou o que se fez ao longo de toda a história e se continua fazendo, se divide esse treino. Ao invés de ele fazer 1 hora e meia no início da manhã, porque ele já está estourando, já está ficando muito cansativo, faz 2 treinos de 45 minutos. E aí, magicamente, o corpo consegue recuperar mais. Nós expomos o corpo à mesma carga de treinamento, só que de uma maneira muito melhor, que ele consegue assimilar, que a gente consegue estar bem. E aqui que muda tudo isso. Então, quando tu vai treinar em 2 períodos? Quando tu já estourou o teu teto diário de treino. Então, ó, já tô batendo 1 hora, tá dando 1 hora e pouco todos os meus treinos da semana, tá? Tu não consegue mais subir dias de treinos na semana, então, ó, tô treinando 6 dias na semana. Eu gosto sempre, tá? Isso é uma coisa que eu mudei. Até o ano passado eu treinava todos os dias, mas aí eu mudei isso em mim e também sempre recomendo para que meus alunos treinei no máximo 6 dias na semana. Ó, tô treinando 6 dias na semana, beleza. Tá fazendo já todos os treinos ali, 50 minutos, 1 hora, já tá dando 5 dias da semana, de segunda a sexta, mais um longão no final de semana. Se tu quiser ainda aumentar o volume, porque tem desejo, tu quer melhorar ainda mais os teus resultados, você está conseguindo descansar, se alimentar bem dessa quantidade de volume, vai chegar algum momento que vai ser precisar dividir em 2 períodos os teus treinos. Então talvez na segunda-feira tu tenha que fazer 2 períodos, ou na terça tu faz 2 períodos, para que você consiga assimilar melhor este aumento de volume, beleza? Então, é por isso que se divide os treinos em 2 volumes, para que seu corpo consiga se recuperar. E aí, por último, a gente tem as exceções que são corredores de meia e de maratona, tá? E de meia eu abro uma ressalva muito grande aqui, que na verdade essa exceção ela só se abre para os corredores de maratona mesmo, ou corredores que correm ultramaratonas, mas também são corredores bem mais experientes, que aí sim vai precisar de 2 treinos, um treino no meio da semana um pouquinho mais longo, tá? Um longuinho, que a gente chama entre 1 hora e 1 hora e meia de duração, e o treino no final de semana que acaba indo para 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, dependendo do nível do corredor. Corredor de meia maratona ficando nesse mesmo esquema, eu treino neste mesmo esquema e vou te mostrar agora que eu tenho o meu Strava aberto aqui, ó. Nossa, mas abriu todo errado o Strava, né? Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Ó, a gente ajeitou. Deixa eu mostrar o meu Strava. Então, ó, aqui, ó, eu fui campeão, participei dessa prova no último final de semana, 38 minutos. Minha semana de treino, aquecimento pré-prova, 5 minutos, 19, aquecimento, tá? Beleza. Trote pré-prova, 4,51. Inclusive, se tu quiser me seguir no Strava, eu comento todos os meus treinos lá. Deixa eu pegar uma outra semana, que essa semana aqui de prova não vai ser uma semana muito interessante. Vou pegar esta semana aqui, que ela fica melhor. Hora de abrir. Aí, ó. Ó, abri uma outra semana para que você veja como são os meus treinos e como eu aplico isso. Link para o meu Strava vai estar na descrição aqui do vídeo, link para o meu Instagram tá na descrição, link para minha newsletter tá na descrição e link também para o meu playbook de como baixar o pace na corrida, que eu explico isso e outras coisas, também estará na descrição. Olha só, primeiro treino, 6 de 800 mais 4 de 300, sempre coloco a descriçãozinha ali, tem dias que parecem noites, olha só, muito bom. Duração do tempo total, 56 minutos, 12 km, 4,40. Depois, na terça-feira, rodagemzinha na chuva, 50 minutinhos.
treino de fortalecimento, padrão. Corrida matinal aqui, ó, um levíssimo pela manhã, mais ou menos 40 minutinhos, 6h30 de pace. Ah, Nestor, corri a prova. Lembra que eu corri a prova? 3h36 de pace, os 10K. Rodagemzinha leve, 6h30. Claro, obviamente que não é sempre, mas tá aí, ó. Outra rodagemzinha, ó, fartlek, 43 minutinhos, 5h15 de média. Aqui, ó, 8 de 1000 mais 1 na V10.000. Aqui é um treino, ó, 58 minutos. Na tampa daquela rodagem de 1 hora que eu te falei. Aqui, rodagemzinha leve, 52 minutos de novo. E aí, o longão aqui, esse longão aqui teve 1h09 só de duração. Não foi um longão tão longo, porque era 1 ou 2 semanas antes da prova. E aí não foi tão longo. Então, o que eu quero te dizer com isso? Que sempre o seu volume de treino está associado à quantidade de treinos que você faz na semana e ao seu tempo de exposição. Seguindo essas duas regras e sempre lembrando que a coisa mais importante que você precisa é ser capaz de assimilar aquele volume, adequar esses dias de treinamento na tua rotina, porque de repente, Nestor, eu queria aumentar o volume, mas eu não consigo. Dá para tentar aumentar até 1 hora, mas mais que isso, você vai acabar gerando um estresse muito grande no seu corpo. E aí prejudica os próximos treinos. Então, talvez não seja o momento, se você não consegue aumentar os dias de treino, e se você já está estourando o limite, de você tentar aumentar mais o seu rendimento na corrida. Talvez naquele momento, beleza, eu não tô conseguindo fazer isso, vou ter que deixar um pouco a corrida de lado, continuar fazendo meus treinamentos, mas eu sei que eu não vou conseguir, por exemplo, encaixar uma maratona, porque eu vou ter que aumentar muito o meu volume de treino e não vou dar conta de fazer isso. Então, sempre lembrando isso, se você é mais lento, não olhe somente para os quilômetros corridos, olhe para o tempo de exposição. Muitas vezes você treina mais do que um atleta que está mais avançado, só que você olha para os quilômetros que ele faz, você olha para o pace que ele está correndo, e isso não quer dizer que ele está treinando mais, porque ele está treinando dentro das zonas de intensidade que ele precisa treinar, e não num tempo de exposição muito maior. Te mostrei um exemplo clássico da minha semana de treino para que você não, mas o Nestor fala um negócio e faz outro. Não, tudo que eu falo aqui eu aplico comigo e com os meus alunos. Inclusive, se tu quiser ter a minha orientação pessoal, só clicar no primeiro link da descrição. Espero que tu tenha entendido. Essa dúvida do meu aluno foi muito interessante. Eu também vou encaminhar esse vídeo para ele para que fique mais fácil. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Valeu!